Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um episódio aqui do podcast da Net Fiscal e hoje com duas professoras para falar sobre o Simples Nacional. Simples Nacional, que é um regime tributário do nosso sistema tributário atual e que ele vai continuar nessa nova era. Porém, o que foi dito era que ele não sofreria impactos. Mas, na verdade, a Lei Complementar 214, ela já trouxe alguns aspectos lá em 2025. Então, ela já alterou alguns conceitos em 2025 para o regime tributário do Simples. Eu convidei duas pessoas aqui que são responsáveis aí pelo Simples Nacional também na plataforma da Net Fiscal. Giovana, aqui que fala, uma professora nossa também, da formação do analista fiscal, está fazendo também o curso do Simples Nacional também nosso de atualização. Camila também fala sobre o Simples Nacional aqui na imersão. Isso. Inclusive, nós estamos em imersão presencial. Então, sejam bem-vindos, já começa a compartilhar, curtir e assinar o nosso canal, porque toda quarta-feira nós vamos ter um episódio aqui novo para vocês. Primeiro, Camila, se apresente, porque eu tenho aqui algumas palavras para falar para a Giovana. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast. Vai ser uma honra falar com a Gil sobre o Simples Nacional. Já nos conhecemos da plataforma da NET, das nossas imersões. Eu tenho aí um pouco de tempo de carreira no tributário, mas é aquilo que nós sempre conversamos, a importância de fazer parte dessas atualizações, dessas discussões, podcast, masterclass, as nossas aulas ao vivo. Então, vamos nos atualizar. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Bom, Gil, antes de passar a palavra para você, nós escrevemos algumas coisas para você. Gil, o silêncio que vira conhecimento. A Gil é feita de foco, profundidade e propósito. Sem dúvida. No silêncio que ela tanto valoriza, nascem ideias, pesquisas, aulas e transformações. Foi assim que ela atravessou cidades, mudanças e desafios, inclusive a grande virada de deixar sua terra para construir um caminho em São Paulo. Doutora, professora, pesquisadora, mas acima de tudo, alguém que acredita que ensinar é um ato de responsabilidade com o futuro. Detalhista e firme, Giovana não tolera injustiça, nem falta de profissionalismo, porque sabe o quanto o conhecimento custa e o quanto ele vale. Ela não fala alto, ela fala fundo, e quem escuta nunca sai igual. Seja bem-vinda, Gil! Resumiu. Seja Grazi, bem-vinda. Camila, muito feliz por esse momento, por compartilhar um pouquinho e receber, porque a gente sempre compartilhando, nós acabamos de alguma maneira também absorvendo as visões, as percepções das pessoas. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui Legal. com vocês e contribuir um pouquinho, falar um pouquinho a respeito desse desafio que nós vamos enfrentar e já estamos enfrentando de alguma maneira, porque embora o Simples Nacional tenha um efeito prático maior, né, a partir do ano que vem, nós já precisamos nos preparar, dado inclusive a questão de que as empresas de porte menor precisam de ajuda, muito mais ajuda do que empresas maiores. A gente sabe que as características dessas empresas são específicas. Esse empresário, muitas vezes, não conhece tanto a tributação, vai começar a focar muito mais no seu negócio. Então, esses perfis de empresas precisam da nossa ajuda e fazer essa contribuição para eles é, para mim, também muito valioso. Excelente. Vai ser um prazer aqui discutir com você. Os alunos já conhecem Gil também da formação, então a gente só recebe feedbacks maravilhosos. Então foi uma honra você conseguir também ter esse horário aqui para a gente. Gil, acho que antes da gente falar sobre a reforma, eu acho que a gente tem que voltar um pouco no cenário do Simples Nacional. O que você disse faz muito sentido. Até se vocês pesquisarem via Sebrae, a gente sabe que então a quantidade de pessoas jurídicas que estão no Simples Nacional Muito alta, né? é Sem altíssima, dúvida. né? Só que provavelmente, Gil, você também já tem escutado que o Simples Nacional não precisa de contabilidade, né? E Ai, aí? sempre escuto isso e é uma vivência da minha carreira executiva, muito embora agora eu tenha foco muito mais na educação,
a minha carreira executiva sempre foi direcionada a empresas pequenas. E nós sempre ouvíamos essa questão do próprio empresário. Ah, mas a minha empresa é do simples, para que tanta complexidade? Por que eu preciso entregar extrato bancário, por exemplo? Né? Tanto é que nós percebíamos o seguinte, muitas falas, ah, mas vocês vão fazer o que com extrato? Como se aquele empresário desconfiasse, na época nós faríamos algum tipo de informação para a Receita Federal. Então, a questão de parecer que não precisa de contabilidade é algo completamente equivocado. E isso me parece um pouquinho que vem de um dispositivo que nós temos na Lei Complementar 123, que se nós analisarmos de uma forma muito superficial, a gente vai ser conduzido para entender que basta o livro caixa. Sim. Né? E isso não é uma verdade, portanto é que não é uma verdade que, recentemente, até se nós formos olhar a questão da linha do tempo, foram publicadas 2 normas contábeis PME, destinadas a microentidades. E se nós formos lá ler o alcance daquela norma, justamente Contrário, né? o contrário, a norma para pequenos negócios, ela precisou ser adaptada dado o contexto brasileiro de empresas do Simples. Então, dizer que não existe contabilidade, o que não precisa, é uma inverdade. Primeiro, por esse ponto. E o segundo ponto, que nós sempre frisamos isso em sala de aula, é o ponto a respeito da distribuição de lucros. A última, né, nossa, né? Que antes mesmo dessas discussões que nós tínhamos tendo, né? no finalzinho do ano passado e que se estendem até agora, que é a questão da distribuição de lucros, nós já tínhamos uma exigência de contabilidade para fazer distribuição de lucros além daquele valor estipulado pelos percentuais, né, legais. Então, dizer que não precisa de contabilidade é uma inverdade. Isso olhando a questão regulatória. Só que tem outros aspectos que, na minha visão, o empresário não coloca atenção pelo ímpeto dele de se concentrar no negócio dele. Na atividade operacional. É cultural, né? Ele tem essa cultura de não estar vinculado a essas questões. E isso, Camila e Grazi, não, assim, por mais que nós sejamos profissionais da área, não é algo que a gente possa julgar, porque de alguma maneira, e a gente viu isso muito na pandemia, esse empresário tem o intuito de fazer o negócio dele funcionar, e muito pelo fato de ele precisar sustentar a família. Exatamente. Ponto. Então, eu não estou justificando essas questões, mas é um cenário que ele está ali, ele vai arregaçar as mangas para fazer a situação dele ser resolvida, que é sustentar a família. Tendo a expertise de financeira, contábil, então, mesmo ele não tendo essas condições, e que talvez, se a gente tivesse talvez um treinamento, né, para de empresários, empreendedores, mas isso contábeis para os empresários. Mas isso eu acho que desde pequeno, né? A gente não sofreria tanto. Porque, na verdade, é o que você disse, Gil, eles querem sobreviver. Isso. Né? E sobreviver é sustentar a sua família. Exato. Né? Então, eu me colocando nesse lugar, de fato, se alguém me pede um extrato, o que você vai achar? Sem dúvida. O que você vai fazer com isso? Sem dúvida. Porque mas é cultural. É cultural. Só que eu acho que hoje, com a nova era, as coisas tendem a mudar. Sim, porque eu concordo. Hoje o Simples Nacional ele é cobrado por nós, contadores e tributaristas, certo? Sim. Então, seja pelo lucro, seja por uma emissão de documento, seja por um envio de um documento contábil. Só que agora, o que eu fico pensando é o seguinte: agora eles vão precisar mudar, porque, na verdade, o cliente dele vai exigir algo dele.
vai exigir aquele documento fiscal eletrônico que há muito tempo o escritório contábil está solicitando para ele. Sim, eu concordo Ele vai com sentir o isso. negócio sendo ali, talvez, uma situação do negócio dele ser prejudicado, que é algo que ele sempre esteve focado, né, no negócio, no isso. core dele. Acredito, né, que todo esse movimento vai fazer ele olhar para nós, contadores, contabilidade, e falar, opa, eu preciso também observar esse ponto, porque senão este ponto não sendo tratado, ele vai sentir a consequência, E quando a né? gente Sim, olha sim. para os nossos clientes, é isso que eu também falo para os alunos, eu acho que o tributarista, o analista fiscal, o contador, ele precisa ter essa visão estratégica. De não olhar só o seu cliente, mas olhar com quem ele opera. Sim, Porque o cliente sim. desse Simples Nacional é que vai exigir Passar nesse dele. momento, né? Sim, sim, Né? Então, e sim. geralmente, não sei se com vocês, mas geralmente, uma empresa do Simples Nacional tem quantas clientes? É 2, 3, 4 Grandes, né? grandes. É. Né? Então, assim, eu acho que agora, na verdade, é uma tendência boa de que eles vão ser cobrados. E essa cobrança vai vir por concorrência, né? Sem Exato. dúvida. Vai selecionar mercado. Vai selecionar mercado. É. Comercialmente dizendo, se esse cliente do Simples opera com grandes empresas, as empresas já estão, na verdade, Mandando os comunicados, né? Sim, mandando sim, comunicados, sim, né? sim, Então eu sim. vejo que essa questão, né, que infelizmente veio sendo pregada, né, principalmente quando veio o MEI, não sei, na época do MEI também disseram que não precisava de contabilidade, mas assim, gente, a quantidade de informalidade que a gente tem com o MEI É também muito grande. é enorme. E depois, em relação à questão do MEI, foi por muito tempo um instrumento utilizado talvez de forma equivocada. A gente sabe que vários relatos em sala de aula e situações da vida cotidiana, a mãe tem um MEI, Isso. tem um negócio, aí um MEI Fazem no o nome do planejamento filho. tributário, né? Sozinhos. E nós sabemos que é isso. Só que, pouco tempo atrás, escutei uma pergunta que eu procurei não demonstrar o meu espanto. Ah, mas será que tem problema se eu fizer a venda em cartão de crédito ou um Pix sem emitir a nota fiscal? Poxa, gente, 2025, né? Acho que essa cultura ela 26. está entrando, né? Que o monitoramento ele tá. Sim. Acho que o pessoal, principalmente agora em janeiro, não sei se vocês sentiram isso, muitos alunos muitos questionamentos mesmo por conta de o tanto de cartinha de desenquadramento, Isso, é aí que eu queria chegar. tanto do MEI quanto do Simples. Então assim, as cartinhas estão chegando agora em janeiro. Isso. E assim, ou a pessoa se, poxa, realmente agora não é o meu contador, não é a minha contabilidade. Está chegando perto. A legislação, Chegando ela perto. está... Na verdade, eles não passam pelas mesmas fiscalizações que uma Não. empresa grande porte passa, né? Não. Então, não tá hoje, habituada, a gente né? sempre tem que voltar à era do SPED. Então, o SPED, ele se completa 19 anos esse ano. É mesmo. É mesmo. O Simples Nacional nunca foi exigido. Exato. Alguns estados entraram, sim, na exigência Isso. simplificada, mas depois de muito tempo. E na cabeça do contribuinte está o seguinte: bom, mas a fiscalização não acontece aqui. Não alcança, né? É Não me isso. alcança, né? Não te Isso, é exatamente Só esse o que, ponto. se a gente voltar, 2023, 2024, não sei se vocês lembram dessa situação, que os estados começaram a colocar, então, a exigência do 1600, 1601 do SPED fiscal. Sim. Foi aí que começou a falar sobre movimentações financeiras. Só que, na verdade, eu gosto de relembrar as tags do documento fiscal eletrônico. Dentro da tag do documento fiscal eletrônico tem tipo de pagamento. Acho que é o campo 17 do Sim. CC, né? Então, assim, independente se ele cria ou não um registro, Ele tá as apresentado. informações já estão lá. Sim, Mas, Grazi, sim. o meu contribuinte é do Simples. Ele emite a nota. Bom, E, pessoal, para quem está estudando a reforma tributária, sabe que a principal obrigação acessória que o fisco está olhando para formar essa nova era é o quê? É o SPED fiscal? Não. É o documento. É o documento. Tanto é que nós já temos a obrigação de fazer a informação no documento. em relação a IBS e CBS a partir de 2026. Exato. Então, o documento, a fonte das informações é Sempre a foi, nota. E concorda? sempre foi, sim. E à medida que o tempo passa e as tecnologias auxiliam,
É natural que essa sensação de, não chegou em mim, então tá tudo bem, Tá ficando pra tá trás. ficando para trás. Tá ficando pra trás. É aquilo que eu sempre acabo dizendo. Pode fazer? Olha, a Poder. empresa não é minha. A gente tem orientação. Agora, vai fazer, mas eu não posso garantir que daqui 2, 3 anos isso vai continuar. Então, eu tenho percebido também, e concordo com o que vocês colocaram, no sentido de que muitas notificações têm chegado e as pessoas, como se elas se assustam. O espanto. Como assim? Como Eu digo, como ele ficou sabendo? Né? Só que e é aí que entra Aí a questão. colocam culpa no Pix, não é? Coloca a culpa no Pix. Mas o Pix, coitado. A questão, e aí a gente volta, mesmo o MEI precisa, no mínimo, ter uma planilha. Mas no mínimo. Sim. É onde entra aquela questão de a contabilidade, né? Deveríamos ter contabilidade desde o prezinho. Sim. Para que as pessoas pudessem entender que ter contabilidade não deveria ser uma exigência legal. Deveria ser a sua ferramenta de Até como gestão. pessoa física. É isso. De gestão, de crescimento, de você controlar o seu próprio patrimônio. Começando essa cultura na pessoa física e reverberando isso para a pessoa jurídica. Porque o espanto é muito grande. Aí você pensa, como assim você está espantado? Teve transações, né? E outra, sabe, uma experiência que eu vivenciei com uma pessoa próxima, com o MEI, nesse sentido, a pessoa tinha uma vaga informação a respeito de que, ultrapassando o limite lá de MEI, ela só precisaria desenquadrar no ano seguinte. Só que ela não sabia da regra dos 20%. E aí, de novo, nós voltamos na questão. Ok, a legislação talvez não exija contabilidade do MEI, mas isso também não significa que não seja necessário. Exato. Tanto que não tem obrigações, né? Isso, e aí, nesse caso concreto, a pessoa lá em outubro, depois de uma conversa assim rápida no WhatsApp, ela foi verificar, puxa, Gil, ultrapassou 20% do limite. O que vai acontecer? Eu disse, olha, eu sinto muito, mas o que vai precisar ser feito é retroagir, porque ela tinha constituído o MEI naquele ano e tal. Nossa, gente, assim, era época de final de ano, ela disse assim, Gil, aquela viagenzinha que eu queria fazer umas comprinhas a mais já foi, porque eu vou precisar pagar a diferença do imposto, porque eu preciso enquadrar no Simples, na microempresa, a partir agora do ano. Então, assim, o ponto é, por mais que esse MEI não tenha, talvez, obrigação legal, ele precisa ficar perto de um profissional. Sim. E essa mentalidade, né, de que o contador, ele é uma fonte de despesa... Vem totalmente equivocado. Vem se provando o contrário. Porque quando o MEI entrega a sua empresa, mesmo que pequena, para um contador, ele vai ter gestão de fluxo de caixa, ele vai distribuir na pessoa física de forma isenta. Até para chegar no valor, né? As suas despesas. Exato, o controle das compras. Então, você começa a perceber que, eu sempre falo para os nossos alunos, né? Que o MEI, ele é um tipo, falando assim, de nós enquanto contabilidade, que é um campo para a gente explorar como profissional. Sim, porque concordo. O MEI, ele talvez ele não saiba ainda, mesmo tudo esse cenário acontecendo, mas talvez ele ainda não saiba que ter um contador como aliado dele vai fazer ele crescer de forma segura e vai colocá-lo numa condição confortável de, não de zero atuação, não é isso? Mas de ter ali sustentação documental, processual, de apoiá-lo numa futura fiscalização. E sabe que, Camila, te ouvindo falar, eu lembro de 2 situações de alunos de pós-graduação que trouxeram isso para mim nas aulas de Simples Nacional. Um deles tinha já um negócio de consultoria financeira. Eles começam assim. E ele foi para a pós-graduação com interesse exatamente na disciplina de Simples Nacional. De atuar nesse campo. Porque ele disse, olha, Giovana, eu quero agregar esse serviço que eu já presto, a consultoria para MEI.
E aí eu parei para ouvi-lo, porque a gente consegue perceber, muitas vezes, um interesse por parte do empresário contábil de focar em empresas do simples, ou lucro presumido ou lucro real, Para grandes porque planejamentos, né? isso, para grandes planejamentos. Só que nesse caso me chamou muito a atenção ele, porque o argumento dele era: eu sei que se eu conseguir prestar um serviço orientando as finanças e o tributário desse MEI, ele tende a crescer Exato. e eu conseguiria acompanhá-lo. Eu achei E fantástico. aquele cliente no seu Isso. rol de Sim. cliente. Isso. E uma outra aluna de pós-graduação também, ela já tinha um foco um pouquinho diferente. O carro-chefe dela era um sistema de planejamento financeiro. Ela ofertava o sistema de planejamento financeiro, não era como a consultoria do outro. E ela tinha esse foco também no tributário, e ela queria alcançar exatamente o MEI, porque ela também acreditava nessa visão. Eles vão crescer. Sim. Então, é um ponto muito É uma área de importante. trabalho. A gente tem uma conhecida de tributário também, que até já demos uma aula com ela, a Sergiane, que ela tem um escritório. Eu sempre falo para os nossos alunos, ela tem um escritório, ela não se especializou no lucro real, não se especializou no presumido, ela só tem clientes, pessoa física, Sim. que também requer muito planejamento. Sim, Sim, e não muito. tem muitos escritórios, né? E Trabalhando sim, com pessoa isso. física. os que têm, né, nem sempre querem atuar. Por exemplo, Sim. quando você procura saída definitiva do Brasil, Sim, é verdade. ninguém quer fazer. Eu Quando concordo. ganho de capital, É isso. É. né, e dividendos, distribuição de papéis de folha de renda. Então, ela É construiu uma oportunidade de mercado. É um também. nicho, super né? É um a nicho. ser explorado. Ela tem esse escritório, ela só tem MEI e PF. E, ó, super sensacional. Então, é uma área de estudo que muitas vezes passa despercebido, e muitas vezes nós, como profissionais, né, que a gente sempre fala sobre isso, né? O contador, ele senta com você e ele te dá uma consultoria, né? Sim. Infelizmente, Sim. né? É. E o engraçado, né? Porque. E agora, por exemplo, esses seus alunos, essa nossa professora, eu vejo uma oportunidade muito grande agora com a reforma. Por quê? Sim. O MEI, teoricamente, ele não vai ser impactado agora. Mas quando eu falo É. impactado agora, comercialmente falando, eu vejo um impacto sim. Por quê? Pensa o seguinte: então você tem um MEI e esse MEI atua com prestadores de serviços que são do lucro presumido. Sim. O que eles vão exigir, lucro presumido e lucro real, desse MEI? O crédito. E aí? Sim. Então, se você tem Sim. uma carteira de clientes do MEI, agora é a hora da gente criar, então, planejamentos tributários para que eles se tornem um simples, para que ele se torne um lucro Isso. presumido. Que não tem Isso. medo de crescer. Não sei se você sente, que o pessoal Tem medo. Gente, olha, ontem mesmo eu conversava. Na verdade, tem medo de arrecadar. Mas isso eu tenho para mim, eu quero ouvir de vocês. Eu acredito que seja cultural, porque o nosso contribuinte não sabe precificar. Sim. Se ele soubesse precificar, Gil, a gente não teria tanto problema na arrecadação. Eu sei, eu não estou falando aqui sobre carga tributária. O nosso país tem uma carga tributária alta. Sim. Mas é um fator Só que é um super. fato. A gente não consegue correr disso. Entende? Então, assim, Sim. existem formas lícitas da gente desenhar um planejamento tributário, da gente diminuir uma carga tributária. Mas agora, para quem atua com o MEI, eu vejo uma oportunidade. Uma oportunidade de também fazer com que eles pensem nos clientes dele, para que ele consiga crescer, né? E sair dessa inércia de que se eu crescer eu vou pagar mais. Olha, tenho vários exemplos que escutando vocês falarem. Vai rememorando Sim. caso. Agora, mês de janeiro, conversando com uma prima minha que herdou o negócio do pai, e ela não estava muito convencida de fazer a continuidade desse negócio, mas afinal pegou, né? Uma revenda de bebidas. E ela já chegou próxima do nível de passar, né? Ai, Gil, mas eu acho que eu escutei isso, gente, faz 2 semanas.
Eu acho que eu vou começar a fechar na sexta-feira, porque aí eu não tenho Olha isso. assim, as pessoas não vão Venda, né? procurar. Eu disse, amiga, Você como precisa assim? ganhar, Calma. você precisa fazer. Eu disse, calma, gente. Não é Eu, isso, né? eu disse assim, vamos lá. Você relutou em assumir o negócio do pai. Você começou, agora você Ele quer está indo bem. voltar? Ele... E está Quer indo se limitar, bem. quer se limitar. Não, não vou. Sim, Só que é a sim. falta de conhecimento, né? E É a falta o... de conhecimento, porque assim, é, a gente não é tratado e educado, Não, né? não, Financeiramente, politicamente, Nós somos tributário muito não, menos, não. né? Só nós somos também que empreendedores, né? são manchetes que vão acontecendo, que vai fazendo e recuando esse contribuinte, né? Então são manchetes Sim, assim, reforma sim. tributária, carga tributária lá em cima. Só que foi uma discussão que eu trouxe até na última turma, Gil, que muito se fala sobre o IVA. A gente não sabe ainda essa alíquota, É, mas discute-se 28, isso. 30%. Aí eu sempre faço uma dinâmica em aula, né? Eu falo assim, gente, quem aí lembra da alíquota de CMS do seu estado? Sim, sim. E aí, 22. É quando eu falo uns 18, eu falo assim, 18 só em 2000. 18 Foi. era É, lindo, hein? Mas já tem estados com 25%. sim, Então vamos sim, lá, vamos fazer uma sim. soma? 25% mais 9,25 do PIS e COFINS. E aí? Então, assim, e lembrando na não cumulatividade, né? A não cumulatividade que a gente está Uhum. desenhando é obviamente nova, é uma não cumulatividade viva, digamos assim, porque precisa de alguém ter pago. Isso, Só que a gente está falando dos 28%, dos 30%, só que o que a gente tem que levar para esse contribuinte é o IVA líquido, porque ele tem a possibilidade de crédito. Então, talvez, eu acho que, mas isso acontece há muitos anos, que as manchetes, assim como aconteceu o Pix, né, sim, sim, É. sim. acabam com. A gente já tem a carga tributária, e isso não tem como fugir, a carga tributária do nosso país é alta. Só que a sistemática de cálculo se perde e a gente não consegue repassar isso para os clientes. A gente não consegue repassar isso para o contribuinte. O impacto de fato. O que é envolvido o seu custo? Qual É. é o desenvolvimento da precificação? E é algo, Gil, que eu venho falando muitas vezes em aula. Porque se nós, contadores, nós tributaristas, temos esse conhecimento de precificação e custo, Isso. isso gera uma oportunidade para nós. Por Sim. quê? Se a gente não levar isso para o nosso cliente, quem vai pagar no final do dia é o seu CPF, Gil. Exato. É você, Sem consumidora. dúvida. Sem Então, se a gente não dúvida. tiver essa, na verdade, até essa inteligência de levar isso para o nosso contribuinte, porque a gente teve uma vivência do BPO financeiro, né? Então, teve um boom. Os escritórios contábeis É, criaram, então, o BPO financeiro. Eu acho magnífico, incrível, né? É ótimo. E agora tem que vir um boom de precificação, de sim. emissão de Eu documento. entender que, na verdade, eu estava fazendo um cálculo essa semana, olha que interessante isso, do custo tributário efetivo. E muito significativo. Hoje, o atual. Isso. Tá. A gente observa que quando você faz o comparativo real, por mais que a gente tenha uma carga tributária alta, e aí vai realmente ser necessário olhar caso a caso, mas tem muito segmento que você observando no detalhe, ele vai ter um custo tributário efetivo menor. Sim. Camila, isso que você está falando me remete a um ponto que eu andei lendo nessa trilha de estudos a respeito do efeito do cálculo por fora do tributo, que hoje nós temos um cálculo por dentro, né? A reforma tributária, então, passa a ter aquela questão do cálculo por fora. De uma maneira geral, o consumidor final, nós, não enxergamos a carga tributária que acontece hoje. É um choque, né, para nós. No sentido de dizer, nós não sabemos o custo O verdadeiro. Né? e nós precisamos admitir que a Lei 12.741 Sim. não é algo... Que trouxe transparência. Não. E existe dentro da literatura a respeito desse ponto, que trata essa questão da falta de transparência daquilo que nós temos hoje como um efeito de ofuscação.
no sentido do seguinte, é muito melhor eu dizer para o contribuinte, para o consumidor final, que ele está pagando 18% Exatamente. de algo que é calculado por dentro, Do que demonstrar. do que pagar 28 por fora. E eu, quando li isso, faz pouco tempo que eu li, eu disse, nossa, faz todo sentido isso. Então, na prática, e aí eu chego na tua linha de raciocínio, em alguns negócios, talvez o custo tributário diminua. Sim. Até porque a gente vai ter tanta retirada de tantos mecanismos, um deles a substituição tributária, que acabava, de alguma maneira, Aumentando. comprometendo e aumentando os custos das empresas. Então, eu vejo nesse sentido. E quando eu escuto essas generalizações, eu rebato sempre dizendo, calma, gente. Cálculo para cada tipo de negócio. Exatamente. E aí a gente entra na questão do planejamento. Exatamente. Vai ter que ser específico. Só que vocês concordam Exato. comigo que tudo que a gente está falando aqui parte do princípio de que nós precisamos saber o sistema tributário atual. E eu Total. acredito, Gil, que a gente tem uma grande dificuldade ainda. Não, falta, um gap. Um gap, um problema de fato de olhar aquele documento fiscal eletrônico e entender qual é aquela composição daquela base. Sim, temos. A gente tem essa Temos. dificuldade ainda. Sim. Então, eu começo a... Quando a gente está em imersão, inclusive, quando a gente começa a falar de reforma, a minha primeira fala é trazer os conceitos dos tributos atuais. Porque eu não consigo repassar o que é o IVA dual Sim. sem a pessoa ter, de fato, a Sim. base e a consciência do que é o por dentro. Por que o ICMS é por dentro? Sim, sim. Por que a gente precisa chegar no coeficiente para chegar, então... Porque muita gente pode achar que só aquele... Não precisa fazer cálculo. Então, a base menos o ICMS destacado é aquilo. Não. E não. Não. E não. Então, se nós, como profissionais, não temos essa clareza, é hora da gente voltar. Voltar nos livros, entender o que de fato é a incidência do ICMS, entender como que é a composição da base. A gente estava discutindo hoje sobre a nota fiscal de serviço, né? Sim. E alguns municípios, então, só buscaram as informações e criaram suas próprias bases de cálculos do IBS e da CBS. Não deixaram, então, o emissor, que é o contribuinte, né, colocar a informação. E o que aconteceu? Base de cálculo errada. Porque o artigo 12 da LC relata lá os retidos, né, Sim, que é sim. incluído dentro da base de cálculo. E aí, o município fez essa base de cálculo incorreta. E eu fiquei refletindo, né, com a Camila lá embaixo, assim, poxa, mas será que a gente esperou o comunicado da prefeitura para entender, então, que a nossa base estava errada? A prefeitura começou a se comunicar agora no dia 27. Ou seja, Sim. olha a quantidade de notas fiscais Que saíram erradas. que já. saíram erradas. Maiores municípios. E a gente estava discutindo, poxa, será que eles vão ser penalizados? Mesmo que não seja. Isso demonstra para mim uma falta de identificação, de matriz de conduta, de gestão de risco. Sim. Concordam? Sim. Total. Então, assim, obviamente o nosso objetivo aqui é falar sobre pela reforma, olhando o Simples Nacional, mas é importante a gente voltar aos conceitos, né? É importante a gente pensar no todo, porque senão a gente não vai conseguir sentar na mesa com o contribuinte, principalmente do Simples, que tem já essa questão cultural de que não acontece nada comigo, se eu não souber desenhar para ele a precificação. E levando em consideração também a questão de que esse empresário, como nós falamos antes, não tem necessariamente esse conhecimento. Exatamente. Esse, muito sim, Pronto. quase 98% dos casos, ele não tem. Não tem. Grazi falou sobre pesquisas do Sebrae. Se a gente pesquisar né, no Google, a gente vai conseguir identificar exatamente esse ponto. Existe uma pesquisa do Sebrae, não vou lembrar que ano, mas exatamente a conclusão que se chegou é que o empresário admite a sua
falta de conhecimento técnico Sim. para a gestão financeira de forma geral. De uma maneira que nós, como profissionais, aí falando exatamente do ponto da Grazi, nós, como profissionais, talvez precisemos voltar alguns passos, rever os conceitos e chegar para ele e dizer: olha, hoje o que nós temos é isso, Porém, nós iremos caminhar para isso. Daqui para cá, nós precisamos fazer tais adequações. Exato. Pega na minha mão e vamos juntos. trazer um Isso. contexto. Isso. Isso, Isso. isso. Isso mesmo. Inclusive, Sim. a falta desse comportamento, né, a não inclusão, não entendimento desse momento, Vai impactar competitivo. vai levar ele Sim, Comercialmente. gente. que é o core dele. Sim, sim, sim. Ele buscou Vai tanto se aquele sentir. cliente Sim, e, infelizmente, agora, se ele não tiver esse braço, ele vai perder. Se ele sim. não Porque as entender, empresas de grande porte estão se preparando. já estão se preparando. Então, assim, eu acredito que nós precisamos voltar à base. E quando a gente fala em voltar à base para o Simples Nacional, a Lei Complementar 123 sempre vai ser a base, Sim. né? E lá a gente já tem algumas particularidades do Simples que eu não concordo com o nome Simples Nacional, porque Não, na também verdade ele eu não acho ele simples, eu não... aquela alíquota efetiva é uma bênção, né? Fator é. Nossa, gente. É uma bênção. É a monofasia, Ah, sim, sem a dúvida. substituição tributária. Sim. Não tem sim. como a gente falar que o Simples Nacional não será impactado. Não tem. Não tem. Não existe. Porque se eu elimino a monofasia e o ICMS-ST, o que eu faço, Gil? Não tem. Eu tenho não tem. impacto. Tanto que a gente já começa a supor, e muito embora ainda o texto legal não tenha sido alterado, mas uma boa parte daquilo que tem na previsão da lei complementar hoje vai simplesmente sair do texto. Ela vai ser. Substituindo, né? Sim, Vem trazer. já, a 227 já trouxe algumas alterações ali no texto legal, mas assim, perto daquilo tudo que vai acontecer a partir de 2033 é Pequeno. pequeno, é pequeno, É pequeno. né? Se não levar ele a esse entendimento de que o cenário mudou, o contexto mudou, Sim, e ele precisa observar o aumento do monitoramento, o aumento da fiscalização, a necessidade de ter um contador, de ter um apoio contábil. Se não chegar nesse momento, e assim, o que eu enxergo agora na posição, né, de empresário contábil, profissional dos tributos, à frente dessa tarefa que para mim é de educação desse empresário, é algo que a gente viveu lá na criação do Simples Nacional, que é uma lembrança que eu tenho muito presente, assim, foi muito claro naquele momento, 2007, quando a gente pegamos os movimentos das empresas e começamos a trazer o pessoal para o escritório para fazer esses entendimentos e mostrar, olha, o que vai acontecer? Se a empresa adotar realmente o Simples Nacional, vai acontecer isso. Em contrapartida, a empresa, naquele momento, não podia transferir o crédito. Exato. Tá? A situação hoje é muito mais complexa. Porque hoje nós estamos falando de um crédito, né, estando no regime único, que vai se limitar a exatamente aquilo que foi pago dentro do Simples. E o grande impacto que nós sabemos que vai acontecer é a retirada da possibilidade do crédito de PIS e COFINS, que hoje Sim. atinge 9,25 da compra. Exatamente. E então, esse impacto é muito maior do que aquilo que aconteceu lá no passado. Que depois da criação, o legislador precisou voltar atrás e fazer uma correção, porque naquele momento a gente sentia isso na prática, porque tinha cliente que ligava e dizia: Gil, o meu cliente não está aceitando isso. Eu vou perder o cliente ou eu vou precisar ir para o lucro presumido.
que não é diferente daquilo que nós estamos, de alguma maneira, vivendo hoje, só que agora de uma forma muito mais Agressiva, né? agressiva e definitiva. Exato. E ainda contando com a maior ainda fiscalização. E, sim, porque a gente está falando de um cenário, 2007, 2007. nós não tínhamos ainda o SPED. SPED. Não. Não. Todo esse monitoramento Exato, eficaz online. sim. Exatamente. Por mais que ainda alguns contribuintes digam, ai, não me alcançou ainda, a gente sabe que está na iminência disso bater a porta de todo o contribuinte. E não né? só a fiscalização, a concorrência comercial. Sim. Porque sim. se eu sou do lucro real e tenho fornecedores do Simples Nacional que não vão mais me repassar o crédito de PIS e COFINS, eu vou, de fato, voltar e analisar se faz sentido. Se faz sentido manter ele na minha carteira. Inclusive, neste momento, quando nós falamos de reforma tributária pré-real e presumido, um ponto que a gente sempre orienta nossos alunos, né, tanto nas consultorias também, é de que, olha, senta com o seu fornecedor do Simples Nacional e entenda o que ele vai fazer nesse cenário. Sim. Ele vai fazer adesão para o regime regular ou não vai fazer? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Claro, E aí, regime sem regular dúvida. Ou não? ou não? Estão falando sobre regime misto, híbrido? Isso a gente também ouvia falar no PIS e COFINS, né? Mas tem gente que nunca trabalhou com PIS e COFINS híbrido e misto, que é a questão de estar no lucro real, mas então calcular o tipo de receita como lucro presumido. Então, isso, pensando nas sistemáticas de cálculo, a gente já tem no nosso sistema tributário atual. E agora, a gente passa a ter esse sistema híbrido ou, digamos, sistemas misto para as empresas do Simples, Gil. Você pode explicar um pouquinho aí para o pessoal? Então, essa é, para mim, uma das... Juntamente com essa questão da retirada do crédito integral do PIS e da COFINS, dos pontos mais relevantes da legislação, da reforma tributária. Na prática, hoje, nós temos, então, um regime único, onde nós fazemos o pagamento dos tributos, contando com PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS, né, IR, contribuição, ali dentro. A partir da reforma tributária, esse contribuinte poderá ter ou adotar o regime regular para fins de cálculo de IBS e CBS. Isso vai significar, então, uma grande mudança na forma, inclusive, de planejar. Inclusive, dada a questão de que nós precisaremos de meses de antecedência para fazer essa opção. E essa também é uma grande mudança nos planejamentos. De modo que, então, nesse regime, adotando o regime regular para fins de IBS e CBS, nós teríamos realmente o sistema híbrido, que é o cálculo do IRPJ, da contribuição social, da CPP, dentro do DAS, e IBS e CBS fora. De alguma maneira, eu já brincava em sala de aula com o regime híbrido do Simples Nacional, a partir do momento em que a empresa ultrapassava o sublimite do Simples e calculava ICMS e ISS fora. E eu brincava sempre com isso há anos já, que eu brinco com essa questão, né? A partir de 2018, que a gente tem isso de uma forma muito mais sistematizada. De modo que agora nós não temos mais essa discussão acontecendo só quando ultrapassa os 13.600. A gente tem isso no nosso cronograma. Existe uma forma de você aderir, né? Eu vou precisar escolher se eu vou continuar com o regime único, no qual eu recolho todos os tributos dentro do DAS, e uma outra forma, que é a regular, onde eu vou recolher IBS e CBS fora do DAS. E essa é a questão, né? E a gente traz aquele ponto de novo. Não podemos fazer generalizações, porque esse cliente, né, esse fornecedor do Simples Nacional, precisa mapear
quem são esses clientes, para quem ele vai vender e saber se eles vão aceitar o regime único, que talvez seja o mais confortável para o negócio, pensando em tudo aquilo que nós já falamos até agora, que é em relação à questão das características do simples, seria o mais confortável. Porém, ele vai precisar avaliar, ok, eu vou precisar migrar para o regime regular para eu conseguir manter esse meu cliente. Mas o que eu vou abraçar com tudo isso? Exato. Será que eu vou ter como manter o recolhimento nos percentuais fora do que eu já estou habituado? E aí a gente entra com a questão que a gente já comentou sobre precificação, né? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa, que talvez hoje não seja uma tarefa colocada de uma maneira sistematizada nas empresas, né? E aí entra de novo o papel do profissional contábil, profissional de tributos, para fazer pegar na mão e fazer essa escolha. Então, para mim, hoje, voltando ao cenário, como se eu estivesse lá no operacional, me colocando naquele lugar, eu chamaria, por exemplo, todos os clientes do escritório, selecionaria, por exemplo, por nicho, né? E eu fazia muito isso. Selecionar por, sei lá, comércio varejista de vestuário, né? Comércio varejista de alimentação, os restaurantes. Fazia por grupos, marcava semanas. Ó, essa semana vai ser o pessoal desse setor. Chama esse pessoal, né? E apresenta os dados de uma maneira macro, fazendo simulações de cenários para ele enxergar. Para que ele possa comece a reflexão. Sim. E isso, Ju, eu estou sentindo, acho que nós já fizemos 2 ou 3 palestras de escritórios contábeis. Sim. Contratando profissionais para levar o conhecimento aos Sim. clientes. Porque Sim. os clientes do escritório estão recebendo os comunicados Sim. dos seus clientes grandes, Sim, que vão requerer sim, o crédito, sim. para ele poder entender. E agora, eu vou ou não vou? E se eu for? E um ponto importante, Sim. né? Quando eu falo sobre fluxo de caixa, Gil, é lembrar que não adianta a gente só optar por pagar por fora. Não. Precisa Não. ser feito o recolhimento. É exatamente esse o ponto, né? Que é o ponto, porque a gente sabe, infelizmente, que muitos contribuintes do Simples deixavam de recolher os seus tributos até dezembro. Sim. Para ter o respiro. Sim. E fazer o parcelamento. Para fazer o parcelamento em janeiro e ele continuar aí no Simples. Agora essa janela muda. Total. Ele perde 3 meses, porque em setembro ele já precisa fazer. Ele já precisa, então, para as empresas que já pensavam como uma estratégia de não pagar os seus tributos até dezembro, perdeu, porque setembro, inclusive setembro de 2026, né, para 2027, e não só a opção de ser um regime híbrido, mas recolher os tributos. Por quê? Se você chegar no seu cliente e falar que não, fica tranquilo, eu vou te repassar o crédito. Eu vou pagar por fora. Só que a apuração assistida, ela é viva. A partir do momento que houver a emissão do documento. Ele vai ver lá. E aí? E é esse o ponto que nós estamos falando. Porque esse cliente que comprar da empresa do Simples Nacional e que perceber que isso não está alinhado com o fluxo de caixa, no mês seguinte ele já diz, olha, cortamos o fornecimento. Pronto. A decisão vai exigir não somente uma decisão, não, só vou perder o meu cliente. Não, gente. Ele vai precisar revisitar a contabilidade dele, para apurar isso por fora. Sim. Né? Porque essa contabilidade vai manter o mesmo preço, vai manter... Você vai ter que apurar por fora. Porque quando a gente falava sobre regime híbrido, né? Sim. Que é o ICMS e o ISS, nada interferia na parte comercial. Não. Né? Então, assim, tudo bem, eu também não pago ICMS. O que pode acontecer comigo é a inscrição estadual. Né? Ser cancelada, mas aí a gente parcela, enfim. Então, até mesmo essa parte cultural de não recolher os tributos... Vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Sim.
Sim. né? Então, também ter essa percepção de repassar essa informação para o cliente, porque se você fala simplesmente que é necessário ele recolher por fora para repassar o crédito, Não é o suficiente. ele vai falar o quê para você lá na mesa? Sim, então a gente vai fazer isso porque eu não posso perder esse cliente. Só que não é só isso. Não é só isso. Quando Concordo. chegar o dia de recolher a guia por fora, Ele não tem o dinheiro. exato, E aí? vai É. reverberar negativo. E E também aí- a cultura que o Simples sim. tem de não ter todo esse detalhamento, essa Foi aquilo que a gente curiosidade. conversou, né? Não tem sim, culturalmente sim, falando sim. uma questão financeira, né? A parte contábil não recebe toda a documentação. Gente, assim, nós não temos enquanto país, né, enquanto população, enquanto povo, uma cultura de planejamento de forma geral. Sim, E eu nem falo planejamento financeiro, eu estou falando, inclusive, de planejamento de vida, sim. né? Eu estou no 3º ano do ensino médio. Poxa, o que que eu farei? Qual é que é a minha... Tô É indo. verdade. Eu vou tentar isso, vou tentar aquilo, sabe? E não é crítica, é uma constatação. É cultura. Que dirá, então, Financeiro. financeiro? Patrimonial. Gente, por exemplo, Agora ele vai levar um dado. sim, um outro exemplo claro que acaba refletindo no planejamento financeiro, quantos e quantos exemplos de empresas eu criei, eu ajudei a constituir, e depois o empresário dizia, nossa, mas eu não sabia que tinha tanta taxa disso, taxa daquilo, não sei o quê. E aí, esse cenário se repetindo frequentemente acabou me levando para um lugar onde eu cheguei a, sinceramente, orientar de uma forma tão pessimista aquele empresário que me procurava para a constituição de empresa que ele nem voltava. E, de alguma maneira, talvez eu tenha poupado ele de um desgaste e, às vezes, até um problema, porque a gente sabe, fica devendo tributo, ele não consegue pagar, o nome dele já fica Isso. bloqueado e vinculado, enfim. Então, nós não temos essa cultura do planejamento. Só que isso vai se mostrar essencial agora. Não tem o dinheiro para pagar, ele vai talvez precisar recorrer a banco. Exato. E aí vai entrar, em um círculo. Uma bola de neve. Exato. Então é hora da gente sentar e sim, conversar. E assim, sim. querendo ou não, nós estamos em 2026, né? E aí, obviamente, o Simples Nacional ganhou, então, um tempo. Não concordei com esse tempo, porque eu acho que a gente tem muitas dificuldades de obrigações acessórias Sim. com o Simples. Sim. Tirar eles dessa responsabilidade de teste me dá um pouco de medo do que vai acontecer em 2027. Eu Porque em concordo. 2027 a gente já começa a apurar os créditos, De fato. de fato. E não ter colocado eles nesse momento teste, a gente pode sofrer muito, né? Sim. Por repasse, enfim. Porque chegar existem em muitas 27. empresas que não sabem emitir documentos. A gente sabe que a prestação de serviço contábil não atinge o faturamento, né? Então, assim, é uma outra oportunidade também em questão de faturamento. Pessoal, a gente completou 1 hora aqui. Foi incrível o papo com você, Gil. Eu quero que você Eu quero que você deixe para o público que está nos ouvindo o que você faria no lugar desse analista fiscal, desse assistente, nesse ano, no ano de 2026, com as empresas do Simples. Eu já fiz uma prévia, né, daquilo que eu faria. Pensando no cenário de empresa contábil, que é o cenário onde nós temos essas empresas do Simples Nacional, eu simplesmente pegaria a relação dos clientes do escritório, separaria por similaridade de negócio e começaria a fazer estudos de cenários para enxergar possíveis impactos. Por setor. Eu tenho, como eu falei, o comércio de vestuário, comércio de lanche. Eu tenho uma pequena indústria, eu tenho uma prestação de serviços. Façam cenários
né? Projetem cenários, façam cálculos para vocês enxergarem os possíveis problemas, porque isso vai acontecer. Quando a gente manipula dados no sentido de fazer cálculos e colocar numa planilha os valores macro, a gente acaba tendo insights. Sim. Esses insights podem e serão certamente as diretrizes para o escopo, para o segundo passo, que é chamar esses clientes para o escritório em uma reunião, e eu recomendaria isso que vocês comentaram. Façam talvez uma palestra, que eu tenho visto isso muito acontecer. Chamam os clientes, oferecem um coffee break. Coffee break, exatamente. Tragam profissionais que possam falar de uma forma simples. Não adianta para o empresário levar lá o artigo tal. Não. Vamos ser práticos e colocar essas pessoas que vão fazer palestra, talvez com o apoio. Participei de um evento assim. Eu ministrei a palestra para os empresários daquela empresa contábil, no aspecto mais técnico, e o sócio técnico do escritório, depois da minha fala, entrou assim: olha, a gente tem esse cenário, para esse tipo de cliente acontece isso, apresentando a ideia macro. Sim. E depois desse momento da palestra, entra com análise por reunião. Olha, vem aqui que eu quero te mostrar, para a tua empresa vai acontecer isso. Isso, sabe? Essas reuniões. E deixa aquilo na cabeça daquele empresário, marca talvez para daqui um mês. Conversar de novo. Para voltar. Quais foram as suas impressões a respeito disso? Me diz quais são as dificuldades. Gente, a gente tem os dados. Quem são os... Pega lá, quem são os maiores clientes desse nosso cliente da empresa contábil? Que impacto vocês acham que pode ter nesse cliente com esse... Quais são os problemas que vocês podem enfrentar com esse cliente de vocês? E entrega para ele pensar. Plantar, né? Isso, planta. Porque, de fato, o que nós estamos fazendo é um trabalho de educação. Sim. Né? E eu não deixaria passar muito tempo. Um mês é o suficiente. Verdade. E volta e começa a trazer as questões. E aí, a partir de todas essas falas, façam, por exemplo, um grande mapa de quais questões cada empresário traz. Que isso vai servir para o analista, para o profissional tributário, de um grande resumo. Quais são os desafios, né? Sim. Sim. Exatamente. E assim, né? E discutir com a equipe também, né? E então, eu ia falar sobre isso agora. Para trazer para interno, para se estabelecer comitês de discussão sobre isso. É isso. Concordo. Né? Eu faria isso, assim, num primeiro momento. E a partir do momento em que os insights das análises aparecem, outras ideias melhores virão. Vai nascendo. Sim. É sobre isso. É vivo. É vivo. É vivo. E o tributário não tem como ser feito sozinho, né? Então, Não. assim, Não. esses tipos de bate-papo, esses tipos de ambiente, é isso que a gente precisa, porque às vezes a gente lê e a gente não entende. Não, A gente lê de isso. novo, a gente não entende. Se a gente tem um ambiente de discussão Sim. e que a gente fala muito sobre comitê, né? É o conhecimento coletivo. É o conhecimento coletivo. E eu falo para vocês, Gil, É. que a gente não consegue, né, trazer mais tempo para a gente falar sobre histórias, mas o Fiscal na Real, que foi um projeto que eu criei há 6 anos atrás, foi exatamente pensando nisso. Então, é isso. Eu, como uma profissional CLT, eu não tinha pessoas para discutir a área fiscal. Eu estava dentro de um segmento nichado e eu estava assim, se amanhã eles me mandam embora, eu não sei mais sobre substituição tributária. É. Se eu não me coloco dentro de uma discussão, eu irei perder mercado. Sim, Então, sim, o que eu fiz? Bom, existem pessoas aí que querem discutir. É. E aí a gente criou um grupo, criou outro grupo. E aí a está coisa o Fiscal da Real, É. né? Já há 6 anos com a Escola Net Fiscal. Então, a gente também plantar, e eu acho que isso que a Net Fiscal também, e vocês como professores vêm fazendo muito.
é plantar isso para o profissional, que você, profissional, mesmo que você não seja um empreendedor, você trabalha para uma empresa. Só que a Sim. principal empresa é você. Você está fazendo a sua carreira, A sua né? Então, a empregabilidade. sua empregabilidade e tudo isso que a gente conversou, se você vier a colocar isso para uma gestão, vier até mesmo falar com o cliente, isso vai fazer sentido para a sua carreira. Por quê? Em uma outra Sim. conversa, o que vai acontecer? Já vai estar o repertório, né? Já Vai ter cria um enriquecido, repertório. Sim. vai ter enriquecido. Já Não cria. tem E até para aquele que dúvida. com isso consiga construir o seu próprio cliente. Tomando Exato. essa, porque Responsabilidade, né? exato, vai ter mais a necessidade Exato. do meio do Simples Nacional procurar o apoio contábil. Exato. Então, o profissional que não se atualizar, o profissional que não buscar entender este novo cenário, ele não vai conseguir manter o seu próprio emprego. E Excelente. isso me parece que passa por uma questão de nós nos apropriarmos. Isso. Das responsabilidades. E claro, é tão vasto o assunto fiscal e nós teremos tantos anos ainda de discussões que a cada live que eu vejo, essa semana passada eu estive ouvindo um professor falando sobre um ponto que eu disse, nossa, eu não tinha percebido Pensando isso. nisso. Quantas vezes a gente está pensando isso, né, Gil? Quantas Ah, vezes? não tem. E assim, eu me sinto um grão de areia diante de um Eu mar também. Eu também. e assim, pisando assim Em ovos. em ovos, porque assim, eu não consigo ainda compreender. Isso de alguma maneira me assusta, mas também me motiva, Exato. justamente para isso. Exato. E é por isso que essas conversas são muito importante. proveitosas. Exatamente. Gil, muito obrigada. Foi Gente, eu que incrível. agradeço. Foi incrível o papo com você, você é maravilhosa. Muito obrigada pela oportunidade, Grazi e Camila, por esse papo, porque é um momento que a gente também coloca as nossas aflições, Sim, porque a tarefa de estar à frente de alunos, é né, difícil. é muita responsabilidade, sabe? É muito. Gente, a gente está direcionando de alguma maneira aquilo que a pessoa vai fazer lá no ambiente de trabalho. Então, é algo que, nossa, quando eu atuava mais no operacional, era por minha conta. Então, Exato. hoje Não. não. Hoje não. Então, o cuidado que a gente precisa ter com esse nosso aluno, É grande. no sentido de fazer com que ele se aproprie do conhecimento e que vá além, tirando as suas conclusões no cenário onde ele vive. Então, para mim é uma A gente só é um passo, né? alegria. A gente só é uma forma de. Facilitador. Isso. É isso. É isso. Né? Então, Exatamente. muito obrigada pela oportunidade e em outras oportunidades também estaremos aí. Sem dúvida. Para quem é aluno da NET Fiscal, olha lá, vamos ter a atualização do curso do Simples Nacional com a Gil. Olha que incrível. Gravando logo, logo. É isso aí. Pessoal, foi uma honra. Camila, novamente, uma honra estar aqui com você. Sempre. Vamos ter mais episódios falando sobre reforma, falando sobre o sistema tributário. Convido vocês, então, a curtir, já começar a seguir o canal. E, obviamente, toda segunda às 8 da noite a gente tem aula. E agora um podcast por semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.